Boa noite, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, hoje versículos 1 a 4. O tempo passou rápido, já estamos no capítulo 6. Já acaba. Efésios 6, do 1 ao 4, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos falar com esse Deus, pedindo seu auxílio para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Pai, obrigado porque podemos te chamar dessa forma. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para próximo de Ti, para sermos parte da Tua família por meio do sacrifício do Teu Filho, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E queremos te pedir que nesse momento agora, reunidos como família do Senhor, nesse último domingo que lembramos do mês da família, que o Senhor nos abençoe nesse momento, Pai. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, a compreender de onde vem a força para viver a Tua palavra e qual que é a nossa motivação para fazer isso. Por isso pedimos, Pai, nos ilumina nesse momento, nos capacita e nos direciona de acordo com o Teu querer. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, assim como o texto da semana passada, não tem como fazer muito suspense, você sabe do que eu vou falar hoje. No final do capítulo 5, meus irmãos, Paulo começou a falar para nós como que é a casa do cristão, como que é a casa de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Algo que ele começou a dizer lá no versículo 18 do capítulo 5, quando ele disse: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Tudo que se passa daqui até o versículo 9 do capítulo 6 são várias demonstrações de como que uma pessoa cheia do Espírito Santo vive sua vida. Em primeiro lugar, vimos lá no versículo 18, 19, 20 e 21, 4 posturas. É uma pessoa com uma comunicação transformada, uma pessoa que louva a Deus constantemente, uma pessoa com um coração cheio de gratidão e com uma disposição de servir, ser humilde, submeter ao outro. E então, no capítulo 5, a partir do versículo 22, Paulo começou a nos mostrar como que essa submissão aparece dentro do lar. Primeiro, a submissão da esposa para com seu marido, a submissão do marido para com sua esposa, e agora a submissão dos filhos para com seus pais e dos pais para com seus filhos. E se você lembra bem da semana passada, submissão não é uma posição de inferioridade, não é uma posição de demérito. Na verdade, demonstra o caráter de Cristo em nós, porque Ele, sendo Deus, se fez servo. Ele se fez semelhante a um de nós e nos serviu, lavou os pés, deu a sua vida por nós. Então, quando olhamos para passagens como essa, não encontramos um retrato de uma cultura muito arcaica, muito machista, ou que desprezava o valor das pessoas. Muito pelo contrário. Encontramos aqui um retrato da família alcançada pela graça. Então, na semana passada, vimos o marido e a mulher. E naquela época, muito normalmente, caso não haja nenhum problema biológico no casal, eles teriam muitos filhos. Uma penca de filhos. Então, quando Paulo lembra dessa realidade, ele tem que agora falar como que esses pais vão cuidar dessas crianças no Evangelho. E como que essas crianças vão lidar com seus pais no Evangelho. E o texto começa de forma bem interessante, porque ele começa dizendo, filhos. E aí eu queria que você pensasse no seguinte, por que Paulo ia falar filhos no vocativo, chamando a atenção dos filhos, se tivesse culto infantil naquela época? Paulo falou filhos porque as crianças faziam parte do culto desde a época do apóstolo Paulo. Já tem alguns anos que nós mudamos uma postura que nós tínhamos. Antes nós tínhamos o culto infantil, que não é pecado, não é necessariamente errado ter. Mas entendemos pelo conselho que é importante que as crianças participem do culto conosco. Eu não sei vocês, mas eu fico tão feliz de ver aqui da frente o Guilherme cantando junto com a Luana os hinos do nosso cenário, as crianças junto com seus pais na hora da oração, o Eric, a Juju, todo mundo, a Julinha que está ali atrás. Então, ver as crianças participando do culto com seus pais, aprendendo a cantar, aprendendo a orar, aprendendo a ler a Bíblia, até a reverência certa, tudo isso vai mostrando para as crianças como adorar a Deus. E, de fato, elas adoram, do jeito delas, na capacidade delas. E isso não mudou desde a época de Paulo.
Então, Paulo escreveu a sua carta que seria lida na igreja. E no momento da leitura, no momento do culto, as crianças estavam lá. Essa é uma evidência bíblica desse costume de incluir as crianças no culto. E ele começa a falar com as crianças. E a palavra filhos aqui, literalmente, significa crianças no original. Então ele fala assim, criançada, obedeçam vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, Paulo vai começar a falar com os pequeninos. Eles têm uma compreensão limitada da Escritura? Por enquanto. Eles têm ainda falta de maturidade, porque ainda não viveram muita coisa? Sim. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tinha certeza que a criança mais novinha tem condições de viver a vida do Evangelho se for bem instruída pela palavra do Senhor e por seus pais. Então, Paulo começa a falar com as crianças. E crianças, prestem atenção que o negócio é com vocês hoje, hein? É bastante coisa para vocês, mas lembrem-se sempre, crianças, tudo que Deus pede de nós aqui nessa parte da carta aos Efésios é uma evidência de que você está cheio do Espírito Santo. Você já parou para pensar que pode ter criancinhas de 5, 4, 7, 9, 10 anos cheias do Espírito Santo nessa igreja? Ser cheio do Espírito Santo, como eu já falei outras vezes, não é uma coisa para uma elite espiritual. Criancinhas podem ser cheias do Espírito Santo. E vocês, crianças, se vocês quiserem agradar a Deus e honrar os seus pais, vocês precisam do Espírito Santo. Não é fazer muita força, se esforçar bastante, aí você vai conseguir. Você precisa depender de Deus, porque Deus te ama e Ele quer que você seja um bom filho. E Ele vai te ajudar nisso, porque Ele sabe que é difícil obedecer papai e mamãe às vezes. Então, o que o texto nos ensina sobre as crianças, o dever delas para com seus pais? E primeira coisa, as crianças devem obedecer os seus pais. Obedecer, que literalmente significa obedecer. Crianças não têm como escapar. A obediência ao papai e à mamãe é algo necessário. E Paulo vai nos dar 3 motivos do porquê que isso tem que ser tão importante para vocês. Em primeiro lugar, porque isso é algo feito no Senhor. Está no finalzinho do versículo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. O que isso significa? Que você tem que obedecer ao seu pai e à sua mãe, porque isso é algo que agrada a Deus. Isso é algo que vai mostrar que você ama Jesus. Se você ama Jesus, seu pai e sua mãe têm te ensinado o caminho do Senhor, você, criança, adolescente, que ainda vive debaixo da autoridade dos seus pais no lar, você deve agora viver a vida do lar de forma a honrar Jesus por meio da sua vida. Então, como que uma criança faz isso? Ela vai agora pedir forças para Deus, vai pedir forças para o Espírito Santo para encher ela, para agora obedecer ao seu pai e à sua mãe, porque isso honra o nosso Deus. E isso é importante também para os pais, porque Paulo sabia que os pais ouviriam isso. E os pais têm um papel muito grande nisso, porque tudo que é pedido das crianças, é necessário que os pais se envolvam nisso. E talvez você possa pensar, mas meus filhos já cresceram, ou eu nem tenho filhos. Isso aqui é importante para você, porque como eu disse pela manhã, a igreja é uma família. Talvez você não tenha condições biológicas, por conta de uma doença, de uma fraqueza, de uma limitação da vida, de ter filhos. Mas você, na igreja, pode ser um pai e uma mãe espiritual dessas crianças. Ajudar essas crianças a crescer no caminho do Senhor. Na igreja, aqui já é uma coisa para os pais que têm crianças pequenas na igreja. Na igreja, não deveria ser estranho outro adulto chamar a atenção do seu filho. Dar uma bronca nele, corrigir ele, incentivar ele no caminho do Senhor. Porque aqui nós somos uma família, que transcende laços de sangue, porque é uma família da fé. Por isso, pai e mãe, se um dia um diácono chamar a atenção do seu filho, não ache ruim com o diácono, agradeça a ele. É parte da família da fé, do exercício da família que ele está praticando naquele momento. Então, em primeiro lugar, filhos, obedeçam ao papai, obedeçam à mamãe, porque isso faz parte da sua fé em Jesus. Você não pode pensar assim, eu amo Jesus, mas obedecer à minha mamãe? Obedecer ao papai? Jamais. Criança desobediente está falando que não ama Jesus quando desobedece o papai e a mamãe também. Além disso, o texto vai nos mostrar que as crianças, ao fazer isso, elas têm que fazer porque também é algo justo. Final do versículo 6. Filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, o que significa ser justo? Que é a coisa mais natural e lógica da própria criação. Então, Paulo apela para a nossa fé em Deus, também agora apela para a própria justiça que é no mundo. Crianças, se não fosse pelos seus pais, vocês não estariam aqui. Vocês vieram da barriga da mamãe. Vocês dependem deles. As suas mães, seus pais cuidaram de vocês. Sustentaram vocês, ainda sustentam, dão comida, roupas bonitas, carinho, amor, colocam vocês na escola, cobram vocês de correção, de ter uma vida certa, querem que vocês sejam pessoas honradas e maduras e decentes no mundo. Eles fazem tudo por vocês.
Por isso, é justo que vocês obedeçam a eles. Não obedecer o papai e a mamãe é ser uma pessoa injusta. É falar assim, olha, muito obrigado por tudo, mas eu não vou fazer nada. Isso é muito errado. E nós não devemos fazer isso com crianças e adolescentes, por quê? Isso desonra ao nosso Deus. E Paulo vai dar o último argumento também. Ele vai mostrar que isso está de acordo com a lei. Versículos 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe. O quinto mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então Paulo vai mostrar, filhinhos, crianças, adolescentes, jovens, honrem seus pais. Porque obediência não envolve somente fazer o que o papai e a mamãe pedem. É isso, mas é mais do que isso. Honrar é uma tarefa que se estende por toda a vida. Porque hoje eu sou casado, eu não tenho que obedecer o meu pai e a minha mãe. Eu não devo essa obediência ao meu pai e minha mãe, ainda que seja muito estranho meu pai e minha mãe falar uma coisa para mim e falar assim, não. Entende? Aquele peso de obediência é restrito aos filhos, aos jovens, debaixo da autoridade dos seus pais. A partir do momento que eu me caso, eu sou uma nova família e agora eu não devo obediência ao meu pai e à minha mãe. Mas a honra é para toda a vida. Na época de Cristo, Jesus enfrentou um grande problema com os mestres da lei, porque eles inventaram um termo chamado corbã. Algumas Bíblias não traduziram e mantiveram essa expressão lá no Evangelho de Marcos. Corbã. O que é corbã? Na época de Jesus, os adultos faziam o seguinte, eu tenho um pai e uma mãe idoso, o que eu vou fazer? Bem, naquela época não tinha asilo. Então, eles tinham a casa deles, o pai e a mãe ficavam lá, o que eu vou fazer? Eu não quero ter que, dedicar toda a minha verba, tudo que eu tenho para cuidar deles. Então, o que eu faço? Vou até o templo, faço como que um depósito na minha poupança celestial, que eu chamo de corbã. Então, eu vou colocar no templo, eu vou colocar num cofre da minha casa o corbã, que é um dinheiro dedicado para as coisas de Deus. Oferta para os pobres, cuidado com o templo, dízimo, oferta, fica tudo para lá. E aí, quando chegava o pai e a mãe deles, né, já idosos, falavam assim, filho, eu estou precisando de um dinheiro para comprar um remédio. Filho, eu não estou conseguindo cuidar da casa, você pode me ajudar? E ele falava assim, meu pai, minha mãe, eu queria tanto, mas tudo que eu tenho é dedicado ao Senhor, é corbã. Imagina o que Jesus sentiu ao ouvir isso. E ele fala, vocês estão pervertendo a lei de Deus, criando jeitinhos, técnicas sagradas, para de alguma forma desonrar os seus pais. Vocês violam a lei de Deus, criando leis sagradas, mas que são demoníacas. Por quê? É dever de todo filho honrar seu pai, desde a hora que nasce até a hora que seus pais morrem, durante toda uma vida. E a honra envolve, quando você é pequeno e debaixo do teto dos seus pais, obediência. Enquanto você estiver debaixo do cuidado, obedeça tudo que eles mandarem fazer no Senhor. E aqui você tem que lembrar, é tudo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Filho não tem que obedecer o pai e a mãe quando manda mentir no telefone falando que não está em casa. Então, pais, parem de colocar seus filhos em tentações, tá? Por favor. Pais, não coloquem seus filhos em situações que eles são provocados a talvez pecar. Coloquem eles em situações nas quais podem obedecer a Deus e crescer na fé. E filhos, vocês têm que obedecer aos seus pais em tudo, nessa situação. Mas e depois que eu cresço e saio da casa dos meus pais, o que eu faço? Esqueço deles? Jamais. É dever de todo cristão cuidar dos seus idosos, cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe, ajudar eles em tudo que for necessário. Não significa se tornar agora pai e mãe deles. Tem gente que pensa assim, agora meu pai está idoso, eu tenho que fazer tudo por ele. Não, ele é um adulto, ela é uma adulta. É importante que ele tenha ainda a sua autonomia, dentro do que ele dá para ele, que ele consegue fazer, que ele faça, tenha a sua casa, cuide das suas coisas. Mas o dia que ele precisar, é nosso dever sim cuidar dos nossos pais. E aí sempre surge a questão, e já adiantando que vai surgir no grupo familiar, sempre perguntam, então é errado colocar o pai num grupo, num asilo? É errado colocar nossos pais em uma casa de repouso? E eu sei que para muitos isso pode soar muito ofensivo, então, por favor, entenda o que eu quero dizer. Não necessariamente. Vai depender muito da sua motivação e da sua situação de vida. Se você vê a casa de repouso, um asilo, como um lugar de você se livrar de um problema, é um dos piores pecados que você cometer na sua vida. Não faça isso com seus pais. Se você tem condições de pagar um asilo, leve ele para sua casa, ajude ele na casa dele. Não abandone seus pais em um lar de idosos, se você tem condição alguma de cuidar. Mas, eu disse porque isso na maior parte dos casos. Mas tem momentos que não tem como. Às vezes você mora em outro país, você tem uma dinâmica de vida que você realmente não tem como mesmo. Não é questão de opção, é questão de você realmente não tem como cuidar dos seus pais. Um momento em que você não tem condição de tempo, dinheiro, você não tem alguma forma. E a única saída seria essa. Aí, nesse caso, não seria necessariamente errado. Mas quando um lar de idosos e um asilo se torna a primeira opção, é algo estranho para a nossa fé.
Porque os judeus, especialmente, sempre honravam muito seus idosos. Os cristãos, desde o começo do Império Romano, eram reconhecidos por amarem seus pais e amarem as crianças. Até mesmo os pais que não eram seus pais biológicos, todos os idosos da sociedade que eram desprezados pelos romanos, e também as crianças que eram abandonadas em lixões da cidade, porque nasciam com alguma deformidade. Os cristãos são pessoas que amam sua família, do mais novo ao mais velho. E nós precisamos levar sempre em consideração isso, na nossa ética. Por isso, crianças, vocês devem obedecer o papai e a mamãe. Adolescentes, obedeçam os seus pais e as suas mães. Enquanto vocês morarem debaixo daquela casa, e ele for o seu papai e a sua mamãe, obedeça. Na hora que você sair de lá, nunca se esqueça da justiça que há em cuidar dos seus pais, em respeitar eles, ouvir a sua opinião, considerar, você não precisa necessariamente obedecer eles mais, mas levar em consideração e avaliar pela palavra de Deus seus conselhos, porque eles caminharam uma jornada que você ainda não caminhou. Se eles forem cristãos, eles têm uma sabedoria, uma maturidade cristã, provavelmente, de poder te orientar em muitas decisões na sua vida. Por isso, se você tem pais, honre seus pais até o último dia da sua vida. E antes de continuar, é importante pensar no seguinte: muitos adultos, talvez, hoje não tenham mais seus pais, e carregam uma grande culpa no coração de não talvez ter honrado eles nessa vida, por desinformação, talvez por um pecado mesmo na época, uma mágoa que não foi resolvida e gerou um afastamento, e no fim da vida a pessoa morreu como quase que um estranho para você. Eu digo isso porque eu já ouvi muitas histórias assim. Há perdão para você. Foi um erro? Foi um erro. Há tempo de mudar hoje? Mude hoje. Não tem mais tempo? Peça perdão para Deus. Nós temos um advogado junto ao Pai que perdoa você do pior erro que você já cometeu na sua vida, e Ele te perdoa definitivamente. E se você cometeu esse erro, ensine seus filhos a ser diferentes. Mostre para as futuras gerações que o seu erro não é um padrão a ser seguido. Mostre para as futuras gerações a importância de honrar papai e mamãe quando você é pequeno e honrar durante toda a vida, cuidando deles sempre que for necessário fazer isso. Mas vamos continuar agora falando com os pais. Então lembre, crianças, vocês devem obedecer seus pais. Por quê? Isso honra a sua fé em Jesus, Jesus fica feliz com isso, porque é algo justo de se fazer, e também porque está de acordo com a palavra de Deus. Eu já ia esquecer. E tem uma promessa maravilhosa para as crianças que obedecem seus pais. O versículo 3 diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer dizer que toda criança obediente vai viver 100, 120 anos? Que um cristão que honrou seus pais não pode morrer à meia-idade? Não é isso. O que nós temos aqui, Paulo ele atualiza, inspirado pelo Espírito Santo, o 5º mandamento. Se você já leu os 10 mandamentos em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, você vai perceber que a linguagem, a forma de explicar os mandamentos muda. A própria Bíblia muda e contextualiza os mandamentos. Paulo vai nos mostrar que aquela promessa de morar na terra prometida, agora é morar na terra. Muito provavelmente, segundo a maior parte dos teólogos, a terra celestial. Se você honra seu pai e a sua mãe, está demonstrando uma fé verdadeira. Uma fé que ama e que demonstra. O apóstolo João vai falar: como você pode falar que você ama a Deus se você não ama o seu próximo, que você vê? Como você ama aquele que é invisível, se o que é visível você não honra? Por isso, se você honra o seu pai e a sua mãe, você está evidenciando uma fé verdadeira. Então, via de regra, no mundo normal e afetado pelo pecado, filhos obedientes que ouvem seus pais, obedecem seus pais e honram seus pais durante toda a vida, têm uma vida longa. Tem uma vida muito melhor do que filhos rebeldes e desobedientes. Na Bíblia, nós temos muitos e muitos casos, até mais do que casos bons, de pais que desonraram ao Senhor, de filhos que eram desobedientes aos seus pais. Pense nos primeiros filhos que apareceram, Caim e Abel. Aqueles que desonram o Senhor muitas vezes morrem prematuramente, porque se envolvem em ciladas, não atentam para os conselhos e para a sabedoria do Senhor. Mas e meus filhos? E aqueles que morreram novos e eram obedientes? Temos que lembrar, vivemos em um mundo caído. Coisas assim podem acontecer, mas pessoas que honravam seus pais no Senhor, porque era algo justo, e pessoas que honravam o mandamento de Deus, são pessoas que vão viver no novo céu e na nova terra, uma vida eterna e longa, mais do que o tempo que um judeu viveria em Canaã, é toda a eternidade junto com o Senhor. Por isso essa promessa, crianças e adultos, é para nos inspirar. Você ama o Senhor? Você quer viver nessa terra eternamente com Ele? Ame hoje seus pais, por meio da obediência, por meio da honra, por meio do respeito e do cuidado. Mas o texto continua, agora falando dos pais. E lembre-se sempre, Deus cobra mais daqueles que são mais maduros. E o texto vai nos dizer no versículo 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que esse texto nos ensina? Primeiro, tem coisas que no português se perdem aqui. O pai, aqui no começo do versículo 4, é de fato o pai homem do lar. Existem expressões, assim como no nosso caso,
O pai e os pais, né? Pais, pai e mãe. Pai, o pai. Mas o coletivo de pai é pais também, então gera uma certa confusão na tradução mesmo. Mas a responsabilidade que Paulo chama aqui é para o homem da casa, para o líder do seu lar. E é claro, existem situações, aqui eu já adianto para você compreender o que eu quero dizer, em que o pai não é cristão. O pai sequer sabe desse dever. E nesses casos em que ou o pai não é crente, ou o pai abandonou o lar, ou o pai é falecido, nesses casos a mãe, juntamente com todo o apoio da igreja, vai cumprir esse papel também. É claro que talvez seja mais pesado para ela do que seria para o pai homem, mas é um dever que ainda deve ser exercido pelo lar. E Paulo fala isso em um contexto muito estranho. Na época em que ele escreve essa carta, se você lembra bem da semana passada, eu disse que ele está olhando para a família padrão romana. Homem, mulher, filhos, senhores e escravos. Naquela época era normal ter escravos, não que nós nem vamos ter hoje, claro que não. Mas ele fala, já que o mundo é esse, como que você vive o evangelho aqui? E a cultura romana era muito estranha, porque existia uma lei chamada pater familias, que significava que se você é um cidadão romano e você é um pai, os seus filhos são sua propriedade. Eles não são pessoas, são coisas. Um pai romano, se tivesse um filho com deficiência, ele poderia matar o seu próprio filho no nascimento, pela lei. Se ele visse um filho nascendo com um dedinho a menos, alguma deformidade de comportamento, ele poderia simplesmente jogar o filho no lixão. Esse era o valor da vida na época de Roma. E a história nos conta que os cristãos iam até esses lugares, até as ruas, e pegavam essas crianças e cuidavam como suas. Eles adotavam. Tanto que o imperador Juliano olhou para isso e falou, isso é muito esquisito, isso é muito ofensivo para a gente, mas é muito admirável. Os cristãos impactaram o mundo na sua época porque eles faziam coisas que para a cultura romana era algo completamente estranho. Na cultura romana, crianças eram objetos dos seus pais. Se um pai um dia se cansasse de seus filhos, obedeceu demais e quisesse vender como escravo, ele poderia. Se um dia um filho fosse muito mal educado, o pai matasse o filho, tudo bem. O filho é propriedade do pai, ele pode fazer o que ele quiser com o filho. Existia uma certa tirania dentro do lar, que era exercida pelo pai. Ele era o Deus da casa e ele podia fazer o que ele quisesse com a esposa e com os filhos. Ele podia trair sua esposa, desde que fosse uma mulher de uma classe inferior, uma mulher mais pobre. Ele não seria adultério pela lei romana. Ele podia matar e abandonar seus filhos, podia vender para a prostituição, ele podia fazer o que quisesse. Ele era o Deus da sua casa. E Paulo agora vai na contramão da cultura e nos mostra, pai, você que na cultura é para ser um tirano e um Deus do seu lar, você deve ser alguém que não provoca seu filho à ira. Você deve criar ele de forma carinhosa, amorosa, esse é o peso da palavra no original, com todo amor e ternura, na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o que é isso? Como que é o perfil de um pai cristão? E que a mãe vai ajudar, se ela for também cristã, ou da mãe solteira, que vai agora fazer esse papel no lugar do pai que não tem condições de fazer. Como que o líder da casa vai fazer isso de acordo com o Evangelho? Em primeiro lugar, não provocando seus filhos à ira. E o que é isso? Boa pergunta. Porque parece algo muito intuitivo, talvez, né? É não irritar meu filho. É não ficar pedindo coisa para ele de 5 em 5 minutos. Não é ficando dando pedidos contraditórios. É talvez não falando uma coisa e dando um exemplo contrário. E sim, tudo isso se encaixa nisso aqui. Alguns pais têm o péssimo hábito de pedir para o filho fazer uma coisa. Filho, você tem que arrumar o seu quarto. Mas o quarto é bagunçado. Filho, você tem que parar de falar mentira. Mas o pai mente na frente do filho. Filho, você não pode ser violento e bater no seu irmão. E o pai bate na mãe. Filho, não pode falar palavrão. Uma fechada no trânsito, saem cobras e lagartos da língua. Isso é provocar seu filho à ira. Todos vocês que foram filhos um dia, vocês sabem do que eu estou falando. Irrita a gente. Como que você pode me pedir uma coisa que você faz o contrário? Você que é mais velho do que eu, mais maduro do que eu, tem mais sabedoria do que eu, como que você pode pedir uma coisa e fazer o contrário? Isso irrita qualquer filho. Então, pais, sejam coerentes. Eu sei que é difícil, e eu não preciso ser pai para isso. Eu já fui filho um dia, e eu conseguia ver nos meus pais como era difícil ter uma vida coerente àquilo que é exigido. Mas é importante isso. Também os pais não provocam a ira quando não disciplinam os filhos. Eles provocam a ira quando não disciplinam. Tem um texto, e eu peço que você abra lá, em Provérbios 13. Provérbios 13, 24. O livro de Provérbios é repleto de passagens sobre pais e filhos. Você pode abrir em praticamente qualquer página do livro de Provérbios, vai ter lá pelo menos 3 provérbios sobre isso. Provérbios 13, 24, e nós vamos ler alguns outros também aqui durante esse momento, nos diz o seguinte: o que retém a vara odeia a seu filho, mas o que o ama
cedo o disciplina. E a nossa cultura, parece que ela viu aquele pater familias da época de Roma e fez o quê? Foi para o extremo oposto. Hoje em dia, os pais querem, em primeiro lugar, ser amigo dos seus filhos. Perceba, não é errado ser amigo dos seus filhos, mas esse não é o seu papel. O seu papel é ser pai. O seu papel é ser mãe. Depois, você pode ter um relacionamento de amizade, mas você não é amigo dos seus filhos. Você é pai e mãe, ainda que se envolva amizade. Seu primeiro papel é um papel de autoridade no lar. E alguns pais, em desejo descontrolado de querer de alguma forma alcançar e não perder seus filhos, fazem tudo o que os filhos querem. Hoje em dia a gente vê filhos que até batem nos pais, crianças, adolescentes, que gritam com suas mães, que gritam com seus pais. O mundo parece que virou de pernas para o ar. Imagina o apóstolo Paulo tendo um treco vendo o mundo de hoje. Até mesmo filhos de pais crentes. Pais crentes são bananas. Vem a desobediência das crianças, não fazem nada. Vê a criança, sabe, pintando e bordando, deixa. Não, gente. Se você ama seu filho, você tem que disciplinar. Isso envolve, como veremos mais para frente, disciplina, até mesmo disciplina física. Não quer dizer que você tem que disciplinar fisicamente, mas biblicamente não é errado. Vai da sua liberdade como pai fazer isso ou não. E entenda, disciplina física não é machucar os filhos, não é bater nas crianças. É mostrar para uma criança que ainda não entende verbalmente o que ela deve fazer com a sua culpa, que aquilo tem consequência, que aquilo é errado. Não faz sentido bater em um adolescente de 12, 13 anos, mas uma criança pequena, dar um tapinha no bumbum que não vai machucar, é necessário às vezes. Dar uma bronca, falar com uma voz mais forte, porque a criança ainda não entende todo o argumento que você tem para dizer, talvez seja importante. Porque é importante repreender. E quem não faz isso, quem retém a vara, versículo 24, que realmente era vara, uma vara para disciplinar os filhos, odeia a seu filho, aborrece a odiar. É um jeito mais educado de falar as coisas. Um pai que não disciplina é um pai que odeia. Por isso, pais, vocês, para não irritar os seus filhos, disciplinem eles. Lembre, você em primeiro lugar é pai, antes de ser amigo, ainda que envolva amizade. Antes de ser o brother do seu filho, você tem que ser o pai dele. Conquistar esse respeito, mostrar essa autoridade de forma amável, como Cristo mostra autoridade sobre sua vida. Ele é sempre o referencial em tudo. Ele nos ama, não é verdade? Ele é nosso amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, disso prova nos mostrou. Nós cantamos isso, mas não é por causa dessa amizade com Cristo, desse amor para com Ele, que a gente trata Ele como se Ele fosse um igual. Ele ainda é superior, Ele ainda é Senhor. Por isso, pais, nós devemos disciplinar e corrigir as crianças de forma que não provoquem elas a ira. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, até mesmo através de disciplina, para que ela não se desvie. Um outro texto ainda em Provérbios, capítulo 22, versículo 15, vai nos mostrar um outro aspecto dessa disciplina. Provérbios 22, 15. Nos diz o seguinte: a estultícia, a tolice, está ligado ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O que o texto nos fala é uma realidade universal. Todos nós nascemos tolos. É de natureza, nós somos tolos por natureza. As crianças têm uma tolice natural de ser pequenininhas ainda, porque elas não conhecem o mundo. Não têm a sabedoria, não têm o conhecimento de Deus. Elas, por natureza, vão fazer tolice, vão cometer pecado. O pecado nos afeta desde pequenininhos. As crianças não têm que aprender a pecar. Elas já pecam porque são pecadoras. Então, os pais têm o dever de disciplinar os seus filhos para mostrar para eles que o caminho que eles querem seguir é um caminho de tolice. E, às vezes, são tão pequenininhos que talvez a única coisa que direcione é uma palmadinha, com muito amor, com muito carinho, para não machucar, mas para mostrar o caminho. Os pais têm que educar os seus filhos nesse sentido. E Paulo vai nos mostrar agora, voltando para Efésios, 2 aspectos desse cuidado dos pais. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os, nutra a eles com todo amor e carinho, na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, como que funciona isso? Em primeiro lugar, a disciplina aqui do texto é a palavra grega paideia. Eu já preguei esse texto alguns anos atrás, talvez alguém lembre disso. Mas a paideia, na mentalidade greco-romana, era a terminologia utilizada para falar sobre um caminho de vida, um modelo de educação do homem ideal. Um grego, por exemplo, pensava que a paideia consistia em ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa com força física, uma pessoa com domínio de suas paixões e virtudes. Então, uma pessoa, segundo a paideia grega, seria uma pessoa dona de si, um senhor da sua vida, um senhor da sua casa, que domina o seu ser.
Paulo se utiliza dessa palavra, que dá a ideia de disciplina e de correção também, para mostrar que você, pai, nós, adultos na igreja, temos o dever de cuidar das crianças, de forma a conduzir elas, os jovens e adolescentes, a um caminho que segue o referencial do Senhor. Nós temos na Escritura uma paideia cristã, um modelo de formação de um homem cristão, de uma mulher cristã. E qual que é esse modelo? Jesus Cristo. Por isso que ele termina dizendo, do Senhor. A disciplina do Senhor, a paideia do Senhor. Você, como pai e mãe, você não tem o dever de criar seu filho para o mundo. Eu não sei de onde inventaram essa frase que pegou, né? Nós criamos o filho para o mundo, na ideia de que eles saem de casa, são como flechas, são lançadas para longe. É verdade que existe esse aspecto, mas nós não criamos as crianças do reino de Deus para o mundo. Criamos elas para o Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Eu disse algumas vezes pela manhã, quando falamos sobre os batismos nas casas no livro de Atos. As crianças, filhos de pais crentes, não são evangelizadas. Elas são discipuladas, elas já estão na aliança. O nosso dever como pais e adultos no reino de Deus é mostrar para as crianças, jovens, adolescentes, até mesmo para os adultos, aqueles que são mais novos do que nós na fé, qual que é o caminho, qual que é o modelo de maturidade que Deus requer de nós. E como isso funciona numa criança pequena, através da correção, através talvez de um castigo, no caso dos mais pequenininhos, um tapinha, alguma coisa para mostrar para eles o caminho. Para os mais velhos, vai envolver principalmente o segundo ponto aqui, que é a conversa. Mas é importante que nós, como adultos e pais, tenhamos a noção do seguinte: eu tenho que endireitar, porque a tendência do coração da criança é a tolice, mas eu tenho que endireitar, mostrar para ela, enquanto ela não tem a sabedoria, a capacidade, a maturidade e a força de seguir o caminho certo, qual que é esse caminho? Mostrar para ela que, se você for crescer sem que nem essa orquídea aqui da frente, ela é de mentira, é claro, mas igual uma planta que precisa de um maço de madeira para crescer de forma correta. Esse é o nosso papel como pais, é direcionar as crianças como uma varetinha que conduz uma planta na direção certa, no caminho certo, para não despencar. É mostrar para elas o caminho, a paideia cristã, a formação do homem e da mulher cristã ideal, que é o caráter de Jesus Cristo. Mas também envolve a admoestação do Senhor, que é justamente a orientação verbal. A paideia envolve mais a condução física do filho, por meio de colocar eles em situações, oportunidades, correção física, disciplina. E agora a admoestação envolve a correção verbal. E a mesma palavra, a mesma raiz utilizada para a ideia de aconselhamento na Escritura. Envolve aqui, sim, você ter boas conversas com seus filhos. Sentar perto das crianças, tentar entender o mundo deles, que hoje você já não faz mais parte, há 20, 30, 40 anos. Adultos, nós precisamos aprender a ouvir as crianças, gastar tempo ouvindo seus hobbies, os desenhos que elas gostam de assistir, as brincadeiras que elas gostam, o mundo delas. Porque nós não fazemos mais parte desse mundo, nós temos que entender as crianças, para poder falar na linguagem delas, conversar com elas. Eu não sei vocês, mas eu gosto de, as crianças estão aqui brincando, de conversar com elas, você gosta do quê? Eu gosto do Ben 10. Nossa, qual alienígena você gosta mais? Eu gosto do Quatro Braços, do Diamante, do Fantasmático, faz tempo que eu vou assistir. Enfim, tem muitos outros surgindo depois. Qual que é o seu Pokémon favorito? Nossa, você gosta de qual super-herói da Marvel? Você gosta de brincar do quê? Qual que é o seu mundo? Eu quero te entender, criança. Porque nós precisamos conhecer elas para falar na linguagem delas. Porque senão a gente fica com um discurso de adulto, esperando a criança uma maturidade de um adulto, numa linguagem de um adulto, e a conversa passa aqui. Não chega nelas. Nós precisamos aprender a conhecer as crianças, o mundo delas, para poder falar com elas também. Isso envolve também os adolescentes. E aí fica bem mais difícil. Porque talvez, em uma casa em que o relacionamento, esse diálogo não foi bem fundamentado desde a infância, quando chega na adolescência, os adolescentes não tendem mais a falar tanto. Porque talvez nunca foram ouvidos, nunca foram valorizadas suas opiniões, nunca foram corrigidos pelos pais. E aí, quando chega na adolescência, fica difícil. Mas, mesmo assim, não é impossível. Pais, mães, adultos na igreja, precisamos conhecer nossas crianças, jovens e adolescentes, conversar com eles, gastar tempo com eles, se interessar pelo que eles se interessam e poder mostrar para eles, através da admoestação, qual o caminho certo, que é o trabalho do aconselhamento. Eu aconselho alguns adolescentes da igreja e é algo muito mais difícil que aconselhar um adulto. O adulto, se for um adulto cristão, ele já tem uma maturidade. Às vezes só tem que falar, para com isso, faz isso. Pronto. Normalmente, algumas 2, 3 sessões resolvem, às vezes. Com adolescentes, tem que ser, às vezes, coisas de meses, talvez um ano, para você entrar no mundo, conhecer, pensar com a cabeça da pessoa, entender suas dores e dilemas e poder falar, eu entendi agora por que você faz o que você faz. É por aqui.
e não por ali. Essa é uma tarefa que é para todos nós adultos na igreja, especialmente para os pais. Ouça os seus filhos, conheça os filhos e corrija eles. Não tenha medo de falar para os seus filhos, você está errado. O que você está fazendo vai contra a palavra de Deus. Você está desonrando ao Senhor. E aqui entra uma última questão, que é justamente no do Senhor, no final do versículo 6. Pais, vocês criam seus filhos para Deus. Criar o filho para Deus envolve lembrar que, antes de ser seu filho, ele é de Deus. Antes de ele te ofender com a sua desobediência, a desobediência dele ofende a Deus. Alguns pais, na hora de disciplinar os filhos, dar bronca, corrigir, fazem isso por causa de um ressentimento. Como que você pôde desobedecer a mim, que botei comida na tua mesa, te vesti, te dei tudo que você tem hoje? E lembre-se, isso é justo, existe um grau de justiça nisso. Mas você não tem que corrigir seus filhos e ficar irado com eles ou magoado com eles porque fizeram algo contra você, mas porque fizeram algo contra Deus. Lembre do Salmo 51, Davi fala o que para o Senhor? Senhor, pequei contra ti somente. O pecado de Davi foi primeiro contra o Senhor, mas ele afetou Urias, Batseba, a nação, suas outras esposas, que já era um outro erro que ele tinha cometido, os seus outros filhos. O pecado de Davi afetou muita gente, mas ele lembrava, o meu pecado foi principalmente, em primeiro lugar, contra o Senhor. Por isso, pais, nós precisamos, como adultos na igreja, mostrar para as crianças que desobediência, palavrão, mentira, tudo isso é pecado. Não é coisa errada, coisa feia, que não pode fazer. É pecado contra Deus. É motivo pelo qual eles precisam de Jesus. Jesus morreu pelas crianças também. Jesus morreu para fazer com que criancinhas que pecaram ainda na infância tenham seus pecadinhos, que são pecados reais, perdoados na cruz. Por isso, pais, na hora de corrigir seus filhos, se isso é algo que esquenta aquela ira no coração, lembre-se, o verdadeiro ofendido, em primeiro lugar, e o mais ofendido, é Deus. Por isso, toda correção física, toda correção verbal tem que ser com vistas a conduzir seu filho ao Senhor, a perceber que o seu caráter não está semelhante ao de Cristo. E essa é uma tarefa difícil. Realmente, tudo que eu estou falando aqui é difícil. O papel dos maridos é difícil, o papel da esposa é difícil, o papel dos filhos é difícil, o papel dos pais é difícil, o papel de todo mundo é difícil, porque somos pecadores. Em algum grau, nós ainda temos algum afeto pelo pecado. O velho homem ainda tenta tomar o controle de nossa vida. E é por isso que eu quero encerrar lembrando do versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso aqui não é um passo a passo para ser um pai perfeito. Isso aqui é a descrição do que um pai cheio do Espírito Santo faz no seu lar. Filhos, crianças aqui da igreja, isso aqui não é para colocar peso sobre vocês, mas é para vocês perceberem que você só vai conseguir obedecer o papai e a mamãe se você for cheio do Espírito Santo. Por isso, eu entendo que Paulo está fazendo aqui como se fosse um grande outdoor. Ele quer mostrar para você como que pode ser uma família transformada pela graça. Para você olhar e falar, eu quero isso aí para mim. Como que eu faço isso? É jejum? É oração? É dízimo? É oferta? É sacrifício? É campanha? O que eu tenho que fazer para conseguir isso? E Paulo falasse, ser cheio do Espírito Santo. E como que nós somos cheios do Espírito Santo? Pedindo a Deus. É o que Jesus fala em Lucas 11, versículo 13. Olha, se vocês que são pais e são pecadores conseguem dar coisas boas para os filhos de vocês, imagina o pai que é perfeito. Será que ele não vai dar para vocês a melhor coisa que existe, que é o Espírito Santo? Por isso, crianças, algumas de vocês eu converso e conheço de perto. Alguns são mais fechadinhos, eu tento abrir essa ostra para poder conversar com vocês. O Eric já é de casa. Eu converso com vocês sabem disso. Eu sou pastor de vocês também, eu não sou pastor só dos adultos, eu sou pastor de criança. Vocês precisam de Jesus, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. O pai e a mãe de vocês querem muito que vocês sigam no caminho que eles estão seguindo hoje, que é o caminho de Jesus. Só que para isso, vocês hoje, pequenininhos, têm que orar. Jesus, enche-me do Espírito Santo, me dá força para obedecer meu pai e a minha mãe, para obedecer e honrar o Senhor, tratar o Senhor com respeito e mostrar o quanto eu te amo, Deus. Vocês precisam do Espírito Santo. Pais, eu ainda não sou pai. Como eu disse outra vez, orem por isso. Quero muito ser pai um dia. Mas, pais, eu sei que é difícil, porque eu converso com vocês. É muito difícil ser pai, é uma responsabilidade muito grande.
Alguns de vocês passaram dessa fase de pai e mãe com os filhos em casa, os filhos já seguiram outros caminhos, alguns até por caminhos longe do Senhor. E eu tenho certeza do quanto isso dói no coração de vocês, e o quanto isso pesa para vocês. E realmente é muito triste, muito ruim isso. Mas nós temos que lembrar, como falamos pela manhã, Deus tem um propósito para nossas famílias. Até o último dia, não desista dos seus filhos que hoje estão longe do Senhor. Ore por eles. Ore com eles, se for possível. Peça perdão pelo que você fez errado como pai e como mãe no passado. Reconheça os seus exageros na linguagem, na comunicação, na violência, na disciplina. Reconheça seus erros. Passe a limpo toda aquela sujeira que foi debaixo do tapete com relação aos seus filhos. Tente se redimir com seus filhos de acordo com aquilo que você fez de errado. E todo pai erra. Seja humilde. Talvez essa vai ser a porta de você conversar de volta com seus filhos hoje. Alcançar eles de volta para o Evangelho. Ainda que talvez isso não aconteça um dia. Mas nós temos que tentar. Pais que hoje têm filhos pequenos em casa, e nós todos aqui na igreja, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder preparar essa nova geração para os desafios que vêm pela frente. O mundo muda cada vez mais rápido. E a gente não vai conseguir acompanhar, mas Deus acompanha. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito, cheios de Deus, em plena comunhão com Ele, para que nós possamos agora, na força de Deus, na sabedoria de Deus, no poder de Deus, criar essa futura geração. Cada um de nós, os que já têm, os que já tiveram e os que ainda terão filhos. Precisamos cuidar das crianças da igreja, protegê-las do mal, protegê-las de pessoas más, da maldade do coração delas, da maldade que há no mundo e da maldade do diabo. Mas só conseguiremos cumprir essa missão no poder do Espírito Santo. Por isso, lembre sempre, é possível ter uma família transformada pelo Evangelho, mas isso depende de Deus. Junto de você. Você tem o seu papel, mas sem Deus é impossível fazer isso. É só frustração.